Bom, galera, vamos lá dar sequência, mais uma vez, uma aula sobre o Código de Ética Odontológica. Hoje nós vamos dar início a partir do artigo 14, então novamente pegue lá o seu Código de Ética em PDF, que eu enviei para vocês. Facilita a sua compreensão, não canso de repetir. Acompanhe sempre a nossa aula pelo Código de Ética em PDF que eu enviei para vocês e vá lá direto para o artigo 14, que vai ser o foco do nosso assunto desse momento, que vai falar exatamente sobre o sigilo profissional. Talvez você já tenha, pelo menos, ouvido falar esse assunto. Sigilo profissional é um tema muito importante para nós, profissionais. Não só profissionais da saúde, mas para outras profissões. Falando especificamente do nosso caso, é um tema de extrema importância, tanto é que a revelação do sigilo profissional, além de implicar infração ética, implica também crime. Existe dispositivo no nosso Código Penal que ele prevê como crime aquele que sem justa causa revelar segredo profissional que você tomou conhecimento em virtude da sua profissão. Traduzindo para a nossa profissão, para a odontologia, o que seria isso? Naquele momento que você está atendendo um paciente, que você está no exame, fazendo uma anamnese, perguntando sobre a condição de saúde daquele paciente, e naquele momento, em função dessas perguntas, em função do atendimento que ele está recebendo, ele revela alguma situação pessoal, íntima dele, a partir deste momento, isso passa a configurar a estar coberto pelo sigilo profissional. Isto é, você não pode revelar aquilo que o paciente está lhe contando sem justa causa. De forma bem simplificada e resumida, para a gente introduzir o conteúdo, sigilo profissional seria basicamente isso: aquilo que o paciente conta a você por você ser dentista. É importante não confundir situações. Se você, durante um domingo, um almoço aí de confraternização, num jogo de futebol, num cinema, num show, você encontra o seu paciente e ali numa situação de amizade, vocês começam a conversar e naquele momento o paciente conta alguma coisa íntima dele, isso não é o mesmo caso que nós acabamos de comentar. Naquele momento ali, aquela conversa de vocês é uma conversa informal. Então ali, do ponto de vista legal, não está cobertado pelo sigilo profissional. O sigilo profissional é aquele momento em que vocês estão conversando de forma formal no seu consultório, em função do atendimento odontológico, do exame clínico, de uma anamnese, enfim, de todo o processo que circunda ali o atendimento odontológico ao seu paciente, certo? Então vamos lá, o artigo 14 já começa prevendo o que constitui infração ética em relação ao sigilo profissional. Constitui infração ética, inciso 1, revelar sem justa causa fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. É o que nós acabamos de comentar. Então, se você revelar sem qualquer justa causa plausível um segredo profissional que o paciente lhe contou, você comete infração ética. O paciente tem o direito de ir ao conselho, lhe denunciar, será aberto um processo ético contra você e, se for comprovado que você realmente revelou esse segredo, você comete infração ética por ter revelado esse sigilo profissional. Além disso, está lá no inciso 2 que também constitui infração ética negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Isso aqui é importante, o profissional, o dentista, tem que ter muito cuidado, porque não só ele é obrigado a guardar sigilo profissional, quanto os seus profissionais auxiliares, a sua auxiliar, o seu técnico de saúde bucal. E cabe ao cirurgião dentista fazer essa orientação aos seus profissionais. Em que sentido? Explicar que é naquele momento que o seu auxiliar ouviu a conversa, ele também precisa revelar, guardar o segredo profissional. Nesse sentido, toda vez que um auxiliar seu, porventura, por algum motivo que seja, revelar um segredo profissional e esse paciente for prejudicado e abrir um processo ético, se durante esse processo for verificado que seu auxiliar revelou esse segredo porque você negligenciou essas orientações, tanto o auxiliar comete infração ética, quanto você, dentista, também comete infração ética. Por isso que ele fala no inciso que a infração ética
é quando você, dentista, negligencia a orientação dos seus colaboradores, certo? Então tome cuidado, sempre orientem seus profissionais auxiliares a manter o sigilo profissional, porque o sigilo profissional serve tanto para você, dentista, quanto para os seus colaboradores, correto? Inciso 3. Constitui infração ética fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir paciente sua imagem ou qualquer outro elemento que o identifique em qualquer meio de comunicação ou sob qualquer pretexto, salvo se o cirurgião dentista estiver no exercício da docência ou em publicações científicas. Esse inciso aqui ele foi um pouco suavizado por uma resolução que saiu em 2019, que ela passa a permitir a divulgação do paciente, da imagem dele, com sua autorização. Porém, no momento aqui importa apenas o que está no nosso Código de Ética. Posteriormente, nós vamos falar sobre essa resolução. Mas nosso Código de Ética, ele proíbe, constitui infração ética, você fazer referência a seu paciente e identificá-lo, mesmo que ele autorize. O Código de Ética só permite que você divulgue a imagem do seu paciente na sua atuação como professor ou em publicação em eventos científicos, ou seja, em uma sala de aula que seu professor está dando aula sobre determinado conteúdo, ali, por ele estar no exercício da docência, ele poderia revelar a imagem de um paciente. Da mesma forma que um cirurgião dentista está participando de um congresso científico, de uma jornada, enfim, do encontro científico sobre determinado assunto, e esse cirurgião dentista irá, naquele evento, expor, apresentar algum trabalho científico, naquele momento ele também pode divulgar a imagem de um paciente sem cometer infração ética, também tendo que ser autorizado pelo seu paciente. Porém, hoje nós vamos conversar posteriormente que uma resolução permite essa divulgação em imagens, não só nesses casos, desde que o paciente assim autorize, correto? No parágrafo único do artigo 14, ele vai explicar para você o que é justa causa, porque lá no inciso 1, ele diz que constitui infração ética você revelar segredo profissional sem justa causa. E aqui ele vai tentar explicar para você o que é justa causa. O que seria justa causa para o nosso Código de Ética? Inciso 1, notificação compulsória de doença. O que é isso? Algumas doenças determinadas pelo Ministério da Saúde, pela Vigilância Sanitária, nós somos obrigados a revelar para as autoridades sanitárias. Então, nesses casos, você não está cometendo infração ética porque é de notificação compulsória. Isso aqui é muito comum na área médica. Tomamos como exemplo aqui a situação que a gente vive do coronavírus. Toda vez que o médico, que uma instituição de saúde, ela diagnostica que um paciente está com coronavírus, esse médico que diagnosticou, ou esse médico assistente do paciente, ele é obrigado a informar para as autoridades sanitárias que aquele paciente está com coronavírus, exatamente para que ele fique sob controle, até para evitar a propagação da doença. Neste caso, como o médico, ele revelou um segredo profissional. Que segredo seria esse? O diagnóstico. O diagnóstico do seu paciente também está cobertado pelo segredo profissional. Então, como o médico ele revelou o diagnóstico do paciente para outras pessoas, para aquelas autoridades sanitárias, ele não comete infração ética porque seria uma justa causa. Da mesma forma que funciona aqui no nosso. Outro exemplo, se você é dentista de uma empresa, você é dentista do trabalho, um funcionário, ele porventura sofreu algum acidente de trabalho com repercussão odontológica e você vai ter que revelar esse acidente de trabalho para o INSS, que seja, você também não cometerá infração ética, porque revelar acidente de trabalho é uma justa causa para você, entre aspas, divulgar um segredo da relação dentista-paciente, ok? Inciso 2, também é uma justa causa quando você vai colaborar com a justiça nos casos previstos em lei. Isso aqui é um inciso um pouco polêmico, galera, porque ele não diz exatamente quais são esses casos previstos em lei. De certa forma, isso aqui se aplica muito na questão de quando o paciente ele revela que cometeu algum crime para você dentista. Claro que nós dentistas, de forma direta, nós não temos muito a ver com essa situação. Mas o dentista poderia se questionar. Imagina a situação, você no seu consultório, e o paciente avisa você que cometeu um crime.
você fica na dúvida, revela para a polícia ou não revela? A resposta é: se essa revelação do que o paciente lhe contou, se você revelar que o paciente cometeu um crime e essa revelação sujeitar o seu paciente a um processo criminal, você também não pode revelar aquele caso para as autoridades competentes. Então, se o paciente mencionar para você, tenta lhe fugir do assunto que não é a sua área e traga ele para o assunto que lhe interessa, que é exatamente o atendimento, o tratamento odontológico. Isso aqui é um tema muito polêmico que a gente poderia aqui comentar horas e horas somente sobre ele, mas não vem um caso. Por enquanto, o que interessa para vocês é que constitui justa causa quando você vai colaborar com a justiça nos casos previstos em lei, desde que não exponha o seu paciente a um processo, a um procedimento criminal, tudo bem? Inciso 3, também é considerado uma justa causa, perícia odontológica nos seus exatos limites. Quando, por exemplo, um paciente processa um dentista em busca de indenização no âmbito civil, aquele caso vai ser, nós até comentamos sobre isso em artigos anteriores, aquele caso vai ser avaliado por um perito, um cirurgião dentista que vai fazer uma análise do caso daquele paciente, sobre aquilo que ele está contestando, para dar subsídios para que o juiz possa decidir aquele caso. Uma vez que o juiz ele não tem conhecimento necessário sobre a odontologia para poder dizer se ali há ou não um erro odontológico. Então, nesse caso, quando você, cirurgião dentista, e estiver atuando como perito daquele caso, aquela perícia que você fez, aquele atendimento ao paciente que está processando o dentista, teoricamente, aquilo ali também está coberto pelo sigilo profissional, pelo segredo profissional. Quando você atende, você como perito, atende esse paciente, você também não pode revelar aquele atendimento para terceiros. Porém, os atos da perícia, o exame que você realizou, que se destina exclusivamente para a perícia, você pode revelar. E essa revelação não constitui infração ética. Só que é importante se atentar que essa revelação é permitida não para qualquer pessoa. Essa revelação, lógica, é permitida para as partes do processo. Quem vai ter acesso a essa perícia? O paciente, o advogado do paciente, o advogado seu e o juiz. O juiz, os advogados, eles não são da área odontológica. Então, em tese, eles são terceiros. Não poderiam ter acesso a esse exame que você realizou no seu paciente. Porém, como o inciso fala que na perícia odontológica, nos seus exatos limites, você pode revelar para essas pessoas, você não cometerá infração ética. Até porque é uma questão lógica. A perícia ela se destina à solução do processo. E quem vai solucionar o processo neste momento é o juiz. Então o juiz precisa acessar essa perícia. Os advogados precisam acessar essa perícia. Por isso que este caso não constitui infração ética. No inciso 4 fala que também é considerado justa causa a estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos. Então, se porventura você um dia estiver defendendo um colega seu, e se um momento você como dentista estiver defendendo juridicamente os seus honorários, estiver executando um contrato, enfim, qualquer interesse da classe, um interesse legítimo da classe, e que para você defender esse interesse, para você provar que o seu interesse é legítimo, você também poderá revelar esse segredo profissional, porque o nosso Código de Ética ele nos ampara que para você defender interesse legítimo, qualquer que seja, você também pode revelar esse segredo, exatamente para permitir que a verdade venha à tona.